Escola da Graça Cast começando nesta tarde de quarta-feira para você que sabe que esse é o nosso dia de nos sentarmos à mesa e ouvirmos a palavra de Deus da melhor maneira possível, na comunhão da mesa com o nosso pastor Aloísio Silva. Pastor Aloísio que já está aqui e eu já quero te recomendar. O YouTube do pastor, você pode deixar comentários aqui embaixo, mas você também deveria se inscrever. O pastor posta diariamente, tem a escoladagraça.com, que é um portal, e tem a imersão Supremacia da Graça. Mas você sabe, né? Esse é um grupo de pessoas especial que tem tanta fome de Deus que está lá para ouvir o que o pastor Aloísio está ministrando do livro de Hebreus. Pastor Aloísio, uma ótima tarde. Que maravilha, pastor. Agora nós aumentamos o nosso encontro porque estamos juntos na imersão também. O senhor está bem, pastor? Graças a Deus, pastor Guilherme. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E, de fato, lembrar que nós já começamos a nossa imersão no livro de Hebreus e está sendo muito, muito edificante, não é? Se você não teve oportunidade de se inscrever, você pode depois entrar na Escola da Graça e assistir a imersão inteira. Inclusive, pastor, eu estou sabendo de pessoas que no meio do caminho resolveram, né, entrar, porque a Supremacia da Graça é um estudo especial, novo, e se você por acaso quer entrar, tem como você assistir as aulas desde o início. Mas as lives não, as lives estão ao vivo, você precisa estar domingo, às 8 da manhã com o pastor Aloísio. Lembrando, é supremaciadagraça.com. Deixa eu cumprimentar pastor Luiz Rigonato, uma ótima tarde. Ótima tarde, Guilherme, que bênção, né? Nós estamos à mesa, como você disse, estar à mesa com o pastor Aloísio é ter uma mesa farta. E não basta ser palavra de Deus, tem que ser palavra viva para ser palavra de Deus. E o pastor Aloísio tem esse dom, essa graça de compartilhar a palavra viva conosco, que nos alimenta e nos dá vida. Amém. Aleluia! E aí, começando essa conversa viva, pastor Marcos Mota. O senhor está bem, pastor Marcos? Eu estou ótimo, Guilherme. Sempre melhor ouvindo a ministração da graça, né, o poder de Deus operando através desse evangelho maravilhoso, né, que realmente nos traz boas novas, boas notícias do Senhor. E estar aqui na presença do pastor Aloísio, pastor Rigonato, você, para mim é sempre motivo de muita alegria, viu? Aleluia! Nessa mesa de comunhão, pastor, eu sempre começo fazendo a pergunta, mas eu aproveito para perguntar o seguinte: o que o senhor mais gosta de responder, pastor Aloísio? Porque eu percebo que tem perguntas aqui que elas são repetidas, mas tem umas que surpreendem. E o senhor tem 35 anos de ministério. 37. 37 agora, você, né, pastor? Você pastor? sabe que não são poucas perguntas que realmente assim, são surpreendentes. As dúvidas se repetem. As perguntas elas se repetem. E alguém perguntou um dia, mas você não fica impaciente? Veja bem, se eu ficar impaciente, eu não vou responder nada. Porque se as perguntas de maneira geral se repetem, porque as pessoas têm quase sempre as mesmas dúvidas, né? Então não tem como. Eu preciso de estar aberto, é o meu trabalho, né? Tratar as ovelhas com carinho. Mas não vou negar, eu gosto mais de responder perguntas a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Isso é que me dá mais prazer. Mas também perguntas da vida cristã cotidiana. Tem o seu lugar. Todo dia tem novo convertido, pessoas que vão se convertendo, né? Principalmente no nosso meio. No nosso meio, nós somos uma igreja genuinamente evangelística. E esses novos, eles trazem a reboque as mesmas dúvidas que os mesmas dúvidas. Deve ter assim uns 10 anos que eu respondo assim, pelo menos uma vez por mês, a pergunta: e Ananias e Safira? Né? O que o senhor diz de Ananias e Safira? E Saul, então, falou ou não falou com não, Samuel? Essa aí então nem se fala, né? E aquela adivinhadora, como é que Saul consultou uma médium? Necromante. Então, essas perguntas você vai dizer, mas você não fica impaciente? Não, não fico, porque, como o Rigonato disse, as pessoas estão chegando o tempo inteiro. E elas começam a ler a Bíblia, elas vão ter as dúvidas. E a gente que tem mais experiência, mais ou menos já sabemos quais dúvidas serão. Tem aquelas criativas, né, pastor? Eu me lembro do senhor comentar de uma menininha que perguntou para o senhor se tinha animal no céu. Ah, sim. Não, se tinha, no caso era o cachorrinho que ela tinha perdido, né? Exato. Se tinha um céu para os animais. Não, se existia um céu dos animais, né? Dos animais, olha só. A Bíblia não fala realmente isso, né? Eu respondi isso para ela. Mas eu não falei isso para ela. Mas veja, se existir, quais animais merecem ir para o céu?
Porque assim, se você for perguntar para algumas pessoas, no céu dela não tem gato. Se não tiver gato, ela não entra, porque ela não gosta de gato. No meu céu já não teria gato. Barata jamais. Rato. Imagina um céu, os ratos têm um céu para eles? Meu Deus. Não pode ser o nosso. O Mickey estaria perdido. Então, assim, nós temos preconceito, a gente colocou hierarquia nos animais, né? Então, um cão, um cachorro de estimação, um gato merece um céu. Mas esses animais aí, tipo lobo, hiena, urubu não pode entrar no céu. Pastor, Mas é só o nosso preconceito, né? mas é uma dúvida minha aqui. Na nova terra, os animais existirão? Eu creio que sim, eu creio que sim. Agora, essa é uma questão que realmente deixa a gente encabulado. Porque a Bíblia diz claramente que a morte entrou no mundo com pecado. Né? Então, antes, parece que não havia morte. Se não havia morte, é muito difícil a gente imaginar como era feito o equilíbrio ecológico. Pois Porque é. o equilíbrio ecológico é feito com predador e presa. Então você entra numa pirâmide, numa hierarquia, e a população de todos os animais é controlada dessa maneira. Chamar de parasitismo, né, pastor? Agora, se não tivesse essa questão de predador e presa, esse equilíbrio ecológico, os mosquitos iam reproduzir indefinidamente? O sapo podia comer mosquito. Entendeu? Aí eu acho que eu não consigo imaginar. Então, a minha ideia, e aqui você pode jogar fora, você que está nos assistindo, se você quiser, a minha ideia é que a morte existia. Mas o homem não foi criado para morrer. Mas eu acho que os animais foram criados para morrer. Essa é a minha opinião. Né? E tem outra coisa. Nós não sabemos dizer realmente o que aconteceu quando Adão pecou, porque Deus disse, a terra agora é amaldiçoada. E ela vai produzir agora pragas. Né? Então, eu fico pensando se o vírus já existia, se foi consequência do pecado, não é? Se todas essas pragas que vêm da natureza. Sim. Então, a gente nem sabe isso. Sim. Então, nosso conhecimento é muito pequeno. Muito pequeno. O senhor diz do vírus, existe uma discussão científica se o vírus é vivo ou morto. Nem sabem dizer. Sim. Né? Nem sabem dizer, porque ele cristaliza, né? E é interessante que eu acabei de ler uma notícia, né? Que eles descobriram que havia no DNA do homem de Neandertal, havia lá partes de DNA de vírus já presente no DNA dele, de forma que eles ficaram com dúvidas se eles morreram por ainda causa bem que nós não disso. viemos do homem de Neandertal, né? Vocês sabem disso. Estou falando por causa do passado. Não, mas né? eu não falo isso só porque eu sou pastor, não. É porque é a ciência que diz isso, né? Houve um tempo em que o Homo sapiens conviveu com homens de Neandertal. E ninguém sabe por que eles foram extintos. Só comentei porque o senhor falou Eu do sei, vírus na do verdade, passado, mas não vou contar né? para vocês. Não, aí não, pastor. Aí o podcast eu fico com dúvida do podcast inteiro. Vamos avançar. Vamos em frente. Deixa eu trazer então a Nádia Cristina, ela perguntou lá pelo Instagram do pastor. Então você que quer participar, segue lá, @AloísioASilva. Nosso pastor lá, a Nádia pergunta: pastor, minha única nora interpreta tudo o que eu falo de uma forma negativa. Isso tem gerado conflitos entre ela e o meu filho. Eu trato com muito amor, como se fosse a minha filha. Mas eu sinto que existe esse estigma entre sogra e nora. Ela está dificultando o nosso relacionamento. O que eu posso fazer, pastor, para mudar essa situação e construir uma convivência saudável e harmoniosa com ela? Olha, as coisas que você pode fazer são muitas. Você disse que está tratando ela com muito amor, como se fosse uma filha. É a primeira coisa que eu diria. Você está dizendo que já está fazendo. É muito estranho, então, que a sua nora não consiga perceber esse amor. Porque, às vezes, vou te falar isso com muito amor e carinho, às vezes você transforma a crítica numa aparente expressão de carinho. Então, por exemplo, a sogra chega na casa do filho e a casa está desarrumada, os meninos ainda não tomaram banho, e ela chega e fala o quê? Filho, você gostaria de ajuda? Né? E se a outra fala, não, pode deixar. E ela diz o quê? Mas parece que você não está conseguindo. Entendeu? Aí, veja bem, ela está falando que quer ajudar. Se a nora apela,
E fala, só está querendo dizer que eu não dou conta de cuidar da minha casa? Ela fala, tá vendo? Não posso falar nada. Eu só queria ajudar. Mas ela interpreta tudo negativamente. Então, minha querida, pode ser que seja um problema dela. Mas avalie um pouco. Se também não pode ser em você o problema. Não é? Se às vezes você usa dessa maneira manipulativa para criticar algo, para dizer que algo não está bom. Não é verdade? Porque há uma tendência nas pessoas, e mulher principalmente, de presumir. Elas presumem Rapidamente. tudo. É rápido, entendeu? E então, se a sogra chega e fala, não, porque o Juninho, meu filho, ele sabe, eu sei direitinho o que ele gosta de comida assim, ele gosta de roupa assada. A nora ouve e já fica chateada. A senhora está dizendo que eu não sei? É uma indireta, só está dizendo né, que eu pastor? não estou fazendo? Ela toma isso como indireta. Isso chama presumir. Interpreta como indireta. E já fica nervosa. Mas a pessoa, a sogra responde de que maneira? Não, só estou te contando. Imagina, entendeu? Então, vê, não é a melhor maneira de construir relacionamentos. Dizem que se você chegar para um homem que está ali assando um churrasco e perguntar para ele, onde você comprou essa carne? Ele vai dizer, no açougue tal. Mas se você fazer a mesma pergunta para uma mulher, onde você comprou essa carne? Ela vai responder o quê? Por que você está perguntando? Não está boa a carne? Tem algum problema na carne? Você fica assustado. Você fala, não, só queria saber onde. Qual açougue que você comprou? Não é? Então, essa mania de presumir é um problema sério. Então, a gente tem que ter muita paciência. Mas eu vou dizer uma coisa. A sogra tem maior responsabilidade. Por quê? Porque é mais velha. E se você realmente trata a sua nora como filha, então tenha paciência. Espere ela crescer. Ela vai chegar ao ponto de perceber o seu amor, o seu carinho, porque não tem nada bom que se oculte muito tempo. O que é bom vai aparecer. Então, se o seu amor é genuíno, em algum momento as pessoas vão reconhecer. É a promessa bíblica. Agora, se nunca reconhecem, é você que tem que avaliar. Agora eu estou presumindo também, pastor, porque pelo que o senhor falou, então, deve ser por isso que a comunicação, as mulheres comunicam melhor, né? Pelo menos é o que a gente percebe, melhor que os homens. Os homens são objetivos, mas a mulher, quando quer transmitir para uma criança, ela faz a criança compreender. Eu acho que ela sabe que entre elas o fato de presumir é constante, aí elas tentam fazer com clareza. Sim, mas a clareza delas é tentar desarmar todas as possíveis interpretações. Então elas começam dizendo, não quero que você pense isso, nem aquilo, não quero que você pense que eu estou dizendo isso ou aquilo. Aí, por fim, ela diz. Então aí você fala, puxa, que clareza, não é verdade? Mas ela só estava tentando desarmar a outra para ouvi-la. O que é sábio, Sim. que é inteligente. Mas não tem jeito, é pesado quando tudo que você fala tem que ser interpretado assim, no mínimo, né, pastor? Tudo é interpretado. É difícil. Né? Tudo que você faz, tudo que você fala é interpretado. Isso não é amor. Não é? O amor é paciente, o amor é benigno. O que é ser benigno? As pessoas às vezes leem a Bíblia e elas pensam que é meramente um sinônimo de bondoso. Não é. Benigno é aquela pessoa que tem um olhar bom. Porque Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, o que pode ser feito? Vai ser trevas. Ou seja, se você sempre está vendo a coisa de maneira negativa, está sempre vendo de maneira ruim, o problema não é a coisa em si, são os seus olhos. Sim. São os seus olhos. Então, mudar a visão, a perspectiva, a atitude é fundamental. Então, o que é ser benigno? É escolher ver de maneira positiva a circunstância. Então, eu me lembro uma experiência que eu tive, muito simples, mas que eu nunca me esqueço. Há muitos anos atrás, nós tínhamos 2 ou 3 secretárias e nossa igreja funcionava diferente, nosso anexo administrativo era em outro lugar. E não tinha ar-condicionado lá. Nossa. Um belo dia, o dinheiro deu, eu comprei um para mim. Coloquei na minha sala. Mas elas não tinham ar-condicionado. Elas ficavam se abanando lá. E aí, uma delas falou, pastor Luísio, para ele tem ar-condicionado. Mas para nós aqui, sobra o quê? O calorão. Aí, eu chamei ela. Falei, entra aqui, vocês 3. Eu perguntei, por que você acha que eu tenho ar-condicionado?
é porque eu me acho melhor e eu tenho o direito de ficar no refrigerado e pronto. Ou será que eu comprei esse ar-condicionado para poder receber bem as pessoas? Uau. Prefeito, governador vem me visitar, não fica bem uma sala sem refrigeração. Será que eu estou preocupado com quem vem me visitar ou estou preocupado comigo? Elas ficaram em silêncio. Entendeu? Mas naquele dia eu disse para elas, quando você escolhe crer da pior maneira, qual que é o contrário de benigno? É maligno. Você está sendo maligno. Os seus olhos são maus. Então o outro comprou um ar-condicionado, você interpreta da pior maneira possível. Sim. Entendeu? Mas quem é benigno, ele vê com outros olhos. Entende? E quando você é benigno, todo o seu ser se ilumina. Né? E é uma escolha. É uma postura simples, é uma escolha. Eu vou acreditar no pior ou no melhor? Não, mas eu não sou ingênuo. Eu não sou inocente. Ninguém me engana, não. Pois é, porque você também gosta de julgar as motivações dos outros, tomando você mesmo como parâmetro. Isso. As pessoas julgam os outros, mas ao julgarem os outros, elas estão contando algo a respeito delas mesmas. Entendeu? Isso é muito grave. Então, quando os seus olhos são sempre ruins e você é desconfiado de tudo, você sabe, eu não confio em quem é desconfiado de tudo. Por quê? Quem é desconfiado de tudo, ele acha que todo mundo vai roubar dele, vai fazer algo com ele. Mas como as pessoas tendem a julgar os outros tendo por base elas próprias, então é claro que ela é que tem esse desejo. E fica projetando para todo mundo. Outros. Ela todo quer mundo. E o outro na então, cabeça. Eu não confio em ninguém, a pessoa desconfiada, todo mundo pensa, é muito sábio. Provavelmente não. Misericórdia. E é verdade. E o duro, pastor, é porque na prática todo mundo está lembrando de alguma história que é verdade. Na prática se aplica mesmo. Escolhe sempre a melhor possibilidade para interpretar um fato. Se depois a realidade mostrar que você estava equivocado, que realmente era uma coisa negativa, pelo menos você está em paz. Sim. Entendeu? E aquela velha história também, eu prefiro estar no time dos que foram roubados do que no time dos ladrões. Entendeu? Se eu tiver que escolher um time. Eu não quero ser roubado, mas se eu te pudesse escolher, eu não quero estar no time dos ladrões. Tu não precisa pensar como um ladrão para saber que alguém quer te roubar, né, pastor? Ser benigno é a melhor escolha. É verdade. E essa benignidade, ela pode crescer, né, pastor? Assim, eu penso comparando aqui com Provérbios 4:18, que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acho que quanto mais a pessoa decide ser benigna, essa luz da benignidade, ela vai crescendo mais e mais. Concorda com isso, pastor? Com certeza. O crescimento espiritual envolve você ver Cristo. Você é transformado quando você vê o Senhor. Então, quando você investe tempo lendo o Evangelho e vendo o Senhor, você vai sendo transformado. Não é uma transformação completa, mas é aos poucos, de glória em glória, como o sol que nasce, mas eles chegam num ponto que se torna dia perfeito. Nós também. Nós nos convertemos, somos bebês, mas vai chegar um momento em que teremos a estatura de varão perfeito. Amém. Aleluia. Eu vou soltar então um vídeo, uma pergunta de uma jovem, a Sonora. Vamos assistir e o pastor responde na sequência. Paz, pastor Aloysio, bom dia. Então, o senhor começou o estudo de Hebreus e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber qual foi o momento mais marcante que o senhor teve em questão da revelação da graça. Bom, eu sou estudioso das Escrituras há muitos anos, então já li Hebreus nem sei quantas vezes. E é maravilhoso, porque lendo o livro e tendo que explicar, acaba que a verdade ganha novas dimensões. Né? Isso é de fato algo extremamente poderoso. E então não teve um momento só, mas teve vários capítulos em que o Espírito Santo de fato me deu uma perspectiva. Me deu uma clareza. Né? Eu tenho pregado, inclusive, isso agora. Né? Um dos capítulos é o capítulo 7, né? Que fala de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o Espírito Santo me disse, conhecer a verdade bíblica do sumo sacerdote, do nosso representante, é uma comida sólida.
não é? É comida sólida. Então, eu comecei a me aprofundar nisso. E é de fato algo extraordinário, né? Jesus se tornou sumo sacerdote, mas ele não podia ser, porque na lei só os levitas podiam ser. E ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, não é verdade? E então, o que Deus faz? Deus mudou o sistema. E a explicação do livro de Hebreus é muito simples. Uma vez que mudou o sacerdócio, também mudou o sistema. Então o sistema mudou. Aquele sistema antigo passou. A lei, com todas as suas ordenanças, mandamentos, com todas as suas proibições, passou. Isso não significa que nós fomos deixados, vamos dizer assim, sozinhos. Não. Aquele casamento com a lei cessou, mas agora nós casamos com Cristo. Amém. Com Cristo. Se antes fazíamos a vontade da lei, agora fazemos a vontade de Cristo, pelo Espírito. Ok? Então, muitas pessoas às vezes nos ouvem falando isso e ficam pensando logo que nós somos um povo libertino, licencioso, né? Uma igreja realmente da porta larga, que os crentes fazem o que bem entendem. Eu recomendo realmente que as pessoas façam o que querem. Porque na hora que ela faz o que ela quer, ela mostra quem ela é. E é melhor se ela vier a saber agora do que saber no dia do juízo. Tem gente que finge muito bem, né, pastor? Finge bem. Então, aí você fala, mas às vezes ele é crente de verdade, mas ele está fazendo isso. Não, se ele é crente de verdade, ele fez algo contrariando a sua natureza, ele não vai sentir bem. E ele depois vai querer parar de fazer. Ele vai te procurar, pedir ajuda, não quero isso, me sinto mal. Esse é o sinal de que é crente. Sim. Agora, aquele que de fato está aqui dentro, vivendo aqui, só com base na proibição, vou ficar porque é proibido, né? Vou ficar porque se eu não ficar, eu vou ser condenado, julgado por Deus no dia do juízo. Então, esse pode ser que nunca se converteu. Porque está no velho sistema. O que está no velho sistema, pastor, ele vive a vida assim, como ele vive, pelo benefício apenas, né, pastor? Não tem um relacionamento. Não tem relacionamento, até porque o relacionamento, ele depende de uma condição fundamental, amizade. Então você fala, mas espera aí, não, eu sou amigo de Deus. Então analisa comigo. Quem vive, segundo o mandamento da lei, ele vive num sistema de troca. A lei era assim, você obedece, você é abençoado, desobedece, a maldição vem. Então a lei era um sistema de troca. Quando o crente hoje resolve viver por esse sistema de troca, o que ele precisa primeiro saber? Será que eu cumpri tudo? Será que eu obedeci tudo? Será que eu fiz? Se ele for honesto, ele vai concluir o quê? Não fiz. Não fui perfeito. Não tem. Entendeu? Qual o resultado disso? Se eu não fiz, se eu não cumpri, Deus está o quê? Irado. Aí você vai ter comunhão com Deus? Impossível. Então você evita a comunhão. Exato. Esse é o motivo que muitos crentes têm uma vida de oração problemática. Por quê? Porque eles querem fugir de Deus como Adão no Éden. Não querem aproximar. Porque não há amizade. Não tem jeito de você ser amigo de alguém que você tem medo. Sim. Entendeu? Você está assustado com medo, porque a ira dele vem, o castigo vem, a mão dele vai pesar sobre você. Aí essa pessoa vai ter vida de oração? Não vai. Não vai. Não confia que recebe. Pastor, hoje eu estava lendo esse versículo, Lucas 16, lembrei da aula de ontem, que o senhor estava tão didaticamente mostrando a respeito da mudança ali da lei e da graça. Lucas 16 diz que a lei, Jesus já tinha falado aqui nesse dia, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Né? Então aqui Jesus já estava contando, ele mesmo já estava explicando isso, né? E agora o Hebreus ajuda do entendimento. Paulo vem trazer esse entendimento. É verdade. Voltando à sua pergunta, né? O que me marcou no livro de Hebreus, como eu disse, são várias coisas. Uma outra coisa que foi muito forte no meu coração foi a interpretação, né, e a análise que nós fizemos de Hebreus 11 e 12. Hebreus 11, se você não conhece, é onde está escrita a definição de fé, no verso 1 até o 3, tem a definição. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então ali tem a definição, e depois o autor de Hebreus, do versículo 4 até o final, no 30, ele vai fazer uma, como é que eu vou dizer, uma galeria
né? Todos, assim, muitos nomes do Velho Testamento de homens sensacionais. E ele termina o capítulo dizendo, olha, era gente que o mundo não era digno. Gente foi perseguida, maltratada, gente que foi cerrada ao meio, foi presa, açoitada, gente que sofreu por causa da fé que tinham. Mas é muito interessante isso. E no capítulo 12 ele começa assim, então nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos, né, a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então você vê, no capítulo 11, você tem muitos homens que creram. Mas no capítulo 12 ele fala, você não deveria estar olhando para eles. Eles são homens sensacionais, mas você não deveria estar olhando para eles. Tem que olhar para Cristo, porque Cristo não teve fé. Ele é o autor da fé. Ele está num nível tão superior que eu nem vou incluir ele aqui nessa lista. É um nível tão superior. Ele é o autor e o consumador. Você sabe, na Bíblia, revista e corrigida, eu gosto sempre de usar a corrigida porque em muitos textos a tradução dela é melhor do que na atualizada. E o texto de Gálatas 2:20, ele é mais claro na corrigida, que diz o quê? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Não é no. Não é no. Não é a minha Na fé. atualizada está no, mas a tradução correta é do. Do. Nós vivemos não na minha fé, eu vivo na fé dele. Isso é uma coisa misteriosa. Quantos crentes entendem isso? E quantos sabem como aplicar isso na vida prática? É difícil, né? Pastor, e o que o autor de Hebreus está nos ensinando sobre os heróis da fé, como é o título, né, da maior parte das versões de Hebreus 11, é que é para fazer como eles fizeram. Como eles fizeram. Eles também olharam para Jesus, né, pastor? Mesmo vivendo em épocas antes de Cristo. Sim, é isso que o texto, inclusive, diz no final do capítulo 11. Contemplando de longe, mas não alcançaram. Jesus disse a respeito de Abraão, ele fala, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. João capítulo 8. Então, esses homens do Velho Testamento são, de fato, heróis, sim, com certeza. São campeões. É gente extraordinária, né? O que você pode falar de Abraão, Moisés, Davi, Daniel... Né? São homens extraordinários. Mas o autor de Hebreus diz, olha, eles viram de longe. Eles viveram como a sombra. Eles não provaram a realidade. Amém. Entendeu? Mas você agora recebeu a promessa. Aleluia. Então, o que eles sonhavam, você tem. E aí, isso me introduz num ponto que eu acho que o Marcos Mota estava lendo o texto de Lucas, me lembrei. Que Jesus disse, ele falou, olha, dentre os nascidos de mulher... ninguém é maior do que João Batista. Então ele era maior do que Abraão, ele era maior do que Moisés, Maior que Davi. maior do que Davi. É assustador. João Batista foi o último dos profetas do Velho Testamento. Maior As pessoas que Elias. pensam que é do Novo, mas não é. João Batista é do Velho. João Batista não tinha Cristo habitando nele. Entendeu? Cristo não tinha morrido e ressuscitado ainda. Então ele é profeta do Velho, no padrão do Velho. Mas é impressionante que esse que Jesus disse que é maior do que todos, ele nunca fez um milagre. Elias, por exemplo, ficou para trás. Para trás. Jesus disse que João é maior. Dos nascidos de mulher. Que coisa impressionante. Até aquele dia. Mas ele fala uma coisa interessante logo em seguida. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Aí é um paradoxo. Então, se você, Rigonato, é maior do que João, e não importa se você é pequenininho aqui, Sou maior que Davi. porque o menor aqui é maior do que eles. Então você é maior do que Davi, maior do que Moisés, maior do que Abraão. Meu Deus do céu, é assustador isso. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, o que tornou João o maior? Né? Milagres não foi, porque ele não fez. Não fez cair fogo do céu, Machado não abriu, levitar. não abriu o Rio Jordão, nada, nem ressuscitou morto, nada. Então, o que fez ele ser maior foi porque de todos os profetas, diz a Bíblia, todos contemplaram de longe a Cristo. Mas João Batista foi o único que apontou o dedo e falou, eis o Cordeiro de Deus. Chegou, esse é o Cordeiro de Deus. Então, isso é que torna você maior hoje.
Porque você tem Cristo numa proximidade com você tão grande que eles nunca tiveram. E sonhavam em ter. E muitos crentes hoje não têm noção do que tem. Não tem. E o que é pior, querem voltar para lá. Eles sonhavam estar aqui. E tem crente aqui achando que tem que voltar para lá. Puxa vida. Isso é uma Somos coisa... maiores Senhor. no reino de Deus. Esse é um mistério, pastor. Ser superior a todos esses. Porque a gente, pastor, vamos falar a verdade, a gente se impressiona com coisa diferente do que Deus se impressiona. Nós nos impressionamos com milagres, sinais, prodígios, e Deus, na verdade, está procurando um coração humilde, que Ele possa habitar. Isso, e que aponta para Cristo. Sim. Cristo é a oferta que Deus aceita. Cristo é a adoração que Deus aceita. Então, se você centraliza Cristo na sua pregação, na sua adoração, na sua vida diária, você está vivendo um estilo de vida superior. Pastor, então me permita só fazer um exemplo e perguntar. 2 pastores estão pregando. Um faz o machado levitar do fundo do Rio Jordão. O outro prega que Jesus, esse morto e ressurreto pelos nossos pecados. Nós deveríamos escolher prontamente aquele que prega Cristo como superior. Olha, quem diz isso não sou eu. É o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1. Ele diz, olha, ainda que apareça do céu um anjo, ele diz, ou até mesmo eu, pregando outro evangelho, que seja o quê? Anátema. Então, o critério, nesse caso, é a mensagem. O que ele está pregando? Se a mensagem dele aponta para Cristo, aleluia, que machados flutuem, que mortos se levantem. Mas se ele está pregando outro evangelho, uma outra maneira, supostamente, que não existe, de ser salvo, então nós temos que considerar esse cara o quê? Amaldiçoado, anátema. E não deveríamos ouvi-lo, mesmo com todos esses sinais. Porque sinais podem acontecer, entendeu? Mas nós julgamos a mensagem. E a mensagem é essa, Cristo. Se não for Cristo, Cristo crucificado, ressurreto, único caminho para o céu, então seja anátema. Glória a Deus. Teve Isso é alguém, pastor, maravilhoso. que viveu antes da lei, que foi Abraão, né? O crente Abraão. Não tinha lei para ele. Então agora também, nós também estamos fora da lei novamente agora, após Cristo. Sim, é uma expressão, como dizia assim, bem irônica, não é? Paulo diz, olha, dizem que nós vivemos sem lei, mas ele fala, não é verdade, nós temos uma lei. Só que a nossa lei é muito superior. É chamada de lei da liberdade, lei do espírito da vida, entendeu? Deus agora, presta atenção, quando no Velho Testamento, aqueles judeus receberam os 10 mandamentos, eles não tinham a natureza de Deus, não tinham a natureza de Cristo. Então, aqueles mandamentos era algo que ia contra a natureza deles. A natureza deles não é de não matar, é de matar. A natureza deles não é de não adulterar, é de adulterar. Entendeu? Então, eles tinham que lutar contra as suas tendências interiores para cumprir o mandamento. Na nova aliança, não. Deus já escreveu a vontade dele no nosso coração. Amém. Então, você passou a querer o que ele quer. Mesmo que você, por você mesmo, não consiga, é claro que ele vai te ajudar, mas você quer. Então esse querer mudou, porque mudou o coração. Entende? Então a lei não é para nós. Porque por esse raciocínio, se a lei fosse para nós, se ela fosse um meio de salvação, Deus é cruel. Por que é cruel? Né? Se você entendeu essa coisa da natureza, vamos imaginar que nós somos cães. Um belo dia Deus chega e fala, olha, é o seguinte, para chegar no céu você tem que ser gato. Eita. Você tem que miar como gato, fazer as coisas como gato. Não pode latir. Não pode latir, só miar. Aí você é cão. Você não mudou sua natureza. E aí você fica tentando ser gato. Entende? Vamos ser francos. Esse cão vai sofrer? A vida toda. Vai ser um sofrimento enorme para ele. Ele está cada instante. tentando Vida ser o que ele dele é não é. difícil. Mas eu tenho que ser assim, senão eu não chego lá. Quer dizer, vê lá se isso era a vontade de Deus. Deus só queria que esse cão chegasse para ele e dissesse, Senhor, não consigo. O máximo que eu consigo ser é um cão bem comportado. Um pouco mais calado. Posso me calar, mas miar não dá para mim. Então, aí Deus iria responder com Cristo, com a graça. Entendeu? Então, Deus não é cruel. E aí, o que ele faz? Ele percebeu esse defeito, Hebreus diz, né? Deus viu defeito na velha aliança, e ele então traz uma superior, essa nova aliança. Nessa nova aliança, o que ele faz com esse cachorro? Mata ele em Cristo e ressuscita ele como gato.
Estou apenas seguindo a minha ilustração. Entendeu? Agora, miar faz parte da sua natureza. Entendeu? Você pode até ter hábitos antigos de latir, mas você quer miar, porque é isso que está dentro de você. Aí você mia espontaneamente, né? Sem se esforçar. Isso, esse é o verdadeiro cristianismo, entende? Mas na cabeça das pessoas é uma questão de cumprir regras. Se fosse cumprir regras, não precisava Jesus ter vindo. Bastava ler os mandamentos para cada um, colocar na escola, cada um praticar. Não precisava de Cristo. Cristo veio porque ninguém consegue cumprir. Aleluia. E o que a Bíblia, quando a Bíblia diz, né, pastor, que nós temos que tornar o nosso pensamento submisso à obediência de Cristo. Né? A gente imagina, assim, lendo de maneira superficial, é que você tem que submeter a Cristo, né? Você volta para a lei na interpretação. Aí então você tem que ter um pensamento que é submisso, igual é submisso o pensamento de Cristo. Mas não é isso que está falando, né, pastor? O texto é como esse texto de Gálatas 2:20. Ele é um pouco difícil. Não é que ele é difícil. Ele tem a mesma característica. As pessoas tendem a ler o versículo de maneira, como é que eu vou dizer, equivocada, com base no que ela realmente imagina. Então a Bíblia fala assim, ele diz assim, embora andando na carne, 2 Coríntios 10, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aí vem a parte que você falou, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Entendeu? Esse eu fiz questão de repetir o Parafraseado. significa para. Entendeu? Você leva o seu pensamento cativo para ele ver o quê? A obediência de Cristo. Aleluia. Entendeu? Não é a sua obediência, é de Cristo. Então, quando você coloca a sua mente, né, e você entende que tudo em você é resultado da obediência dele, então você vai levar a sua mente cativa e dizer, Cristo já cumpriu a lei. Amém. Ele levou meu pecado, eu recebo a justiça dele. Quando o seu pensamento é conduzido para ver a justiça de Cristo, então você tem vitória. Aleluia. Né? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Se você não entendeu, você volta aqui no vídeo e ouve de novo. Pastora Luísa está dando aqui para nós um pouquinho do que está sendo a imersão Supremacia da Graça. Então eu vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo. Na volta, aqui no Escola da Graça Cast, eu trago a pergunta do Josué Abrão, lá de Uruaçu, e trago também um vídeo de uma pergunta que está feita gravada. Você que quer participar, lembre-se, segue o Pastor Luiz no YouTube, no Instagram e participe supremaciadagraça.com da imersão do livro de Hebreus. Rápido intervalo, Escola da Graça Cast já volta. Em novembro de 2025, realize seu sonho de conhecer Israel com pastora Aloísio Silva e pastora Márcia Silva, caminhando onde Jesus andou. Sua leitura bíblica não será mais a mesma, com uma experiência vivida presencialmente. E uma novidade, batismo no Rio Jordão para juvenis a partir de 12 anos. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 62991878888 ou pelo site viabrasilturismo.com. Estamos de volta ao segundo bloco do Escola da Graça Cast. Para você que acompanha no YouTube, seja muito bem-vindo. Para você que ouve na rádio, Vinha FM e todos os lugares de onde você nos alcança. Muitas pessoas, inclusive, pegam o link e enviam para alguém. Que tal você fazer isso agora? Copia o link, manda para aquele irmão que precisa ouvir uma conversa descontraída e cheia de unção. Esse é o seu momento. Pastora Luísa está aqui conosco e o Josué Abrão pergunta: Pastora Luísa, eu percebi que a presença de Deus no meio das maiores dificuldades da minha vida, fui usuário de drogas, morei nas ruas, foi a graça divina que me trouxe de volta. Hoje eu uso a minha história para ajudar pessoas. Passam pelo que eu passei e Deus foi muito generoso comigo. Apesar de tudo, às vezes eu ainda sofro com sentimento de culpa por tudo que eu fiz. Meus pais passaram, eu sinto que de alguma forma eu posso me libertar desse peso e seguir em paz. Todavia, sou feliz e grato, mas
eu sei que Jesus já me perdoou, só que ainda luto para curar esse sentimento. O que a gente fala para ele, pastor? Josué. Bom, em primeiro lugar, é legal ver a sua disposição, e eu diria até mesmo um ministério, que é testemunhar o que Deus fez na sua vida, porque contra fatos não há argumento. As pessoas podem discordar das suas opiniões teológicas, mas elas não podem dizer nada a respeito da sua história, da sua experiência, né? Eu gosto muito disso. Você é como aquele cego lá de João, capítulo 9. Jesus vinha, tem um cego na beira do caminho, o Senhor vai lá, cura, mas diz para ele, olha, passou ali o lodo no olho, falou, vai se lavar no tanque de Siloé. E ele foi. E quando ele chega lá e lava, ele volta a ver. Mas ele não viu Jesus, né? Porque no momento que o Senhor fala com ele, ele está cego ainda. Então ele não sabia quem tinha curado ele. E todo mundo fica perplexo, você não era cego, como é que você voltou a ver? E os fariseus perguntam, quem te curou? E eu gosto muito da resposta dele, né? Ele diz, olha, quem ele era eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Aí é Entendeu? incontestável. Mesma coisa, qualquer novo convertido deveria ter esse testemunho. Olha, quem ele era, eu não sei te explicar a Bíblia, mas eu sei de uma coisa, eu era cachaceiro, agora eu estou sóbrio. Eu era um drogado, agora eu fui liberto. Aleluia. Eu era um adúltero, agora eu vivo com a minha esposa. Entendeu? Contra fatos não há argumentos. Então, Josué, continue fazendo isso. Amém. Conta para os outros da sua história, do que Cristo fez na sua vida. Agora, você disse que se sente culpado pelo que os seus pais sofreram no tempo em que você era drogado. Olha, é muito bom você sentir esse pesar. Puxa vida, não precisava ter feito meus pais sofrerem tanto. Esse pesar é bom, é um sinal de que você converteu, você tem um novo coração. Mas não permita isso ser transformado em culpa. São coisas distintas, não é? Fico triste pelo que eu fiz, pelo que aconteceu. Eu quero muito poder reparar qualquer coisa que é possível reparar ainda, mas não viva debaixo de condenação. Porque quando você aceita a condenação, Josué, você está dizendo que o sangue de Jesus não teve um poder completo. Entendeu? Você está dizendo que ele te perdoou, mas não completamente. Isso é uma desonra. Quando você desonra a obra do Senhor, você perde favor. Entendeu? Então, qualquer crente que alimenta, né, que aceita a condenação, está desonrando a Cristo. Está dizendo que o sangue não tem poder, não é? Então, se você crê que o sangue tem poder, e de fato, você prega isso, seu passado foi apagado, Deus não se lembra mais do seu pecado, por que você vai ficar lembrando? Amém. Não fique tentando lembrar a Deus o que a Bíblia diz que ele já esqueceu. Amém. Hebreus capítulo 8, verso 12, depois você lê em casa. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais, nunca mais me lembrarei. Deus diz que não se lembra, Josué. Por que você precisa de lembrar? Não precisa. Isso tudo que tem acontecido com você é fruto desse engano. Que se você acalentar a culpa, você vai ser um cristão melhor. Mas é mentira, é falso isso. Você vai ser um cristão melhor, cheio de paz, né? Tendo perfeito acesso à presença e esquecendo as coisas que ficam para trás. Aleluia. Pastor, lembrando também, né, que nós estamos em 2025 e a palavra que Deus deu para nós, para esse ano, é restituição. O Josué não precisa ficar achando que Deus não é poderoso para restituir os tempos perdidos, os tempos de sofrimento que ele mesmo causou para pais, né? E ficar debaixo dessa condenação, né, pastor? Não, e olha, eu não sei quantos anos você tem, Josué, nem sei quantos anos tem os seus pais, mas acredite em mim, quando os seus pais olham para você agora, pregando o evangelho, eles têm uma alegria que você não é capaz de imaginar. Então, todo o sofrimento que eles passaram, agonia, orando por você, certamente, ficou para trás. Amém. Eles não estão se lembrando disso. Né? Nem estão te cobrando isso. Por que você está se cobrando? Os pais estão se alegrando com estão o felizes. Momento dele. É um alívio. É um alívio. Você tem noção do alívio que esses pais estão sentindo? Nossa. Deus ouviu nossa oração, Deus fez um milagre na nossa casa. Eles estão Verdadeiro milagre. completamente recompensados. Isso, aí o Josué fica lá acabrunhado. Ai, não sei o que eu fiz, meu pai sofreu. Para com isso, Josué. Levanta daí. E tomar até cuidado, pastor, porque histórico de pessoas que tiveram dependência
é que a culpa prende eles na dependência química, né? Nós já vimos muitos casos de pessoas que estavam ali drogados, viciados, e quanto mais culpa a pessoa sente, mais afundada nas drogas a pessoa tá. Então é preciso crer que o seu pecado está perdoado. Eu sei que esse ensino as pessoas desvalorizam, né? Tem pastores que dizem que esse é uma comida muito light, mas todos estão desonrando. Não tem como você chegar a um nível de maturidade tal que você não precise mais do sangue. Isso não existe. Pelo contrário, quando você genuinamente cresce, você percebe que na sua carne não tem nada bom, mais você valoriza a salvação completa e perfeita que o sangue de Jesus nos deu. Aleluia. O senhor tem uma história, pastor, até de uma palavra que o senhor pregou, de um pastor que o filho dele se envolveu nesse movimento do sexo, drogas e rock and roll, e o menino se perdeu, que sumiu no mundo, viajando, dormia naqueles acampamentos de hippie. Uma certa noite o pai fez uma visita. Um abrigo. Como é que é essa história, pastor? Boa demais. Inclusive aplica para o Josué. Eu esqueci agora o nome do pastor. Ele é um ministério grande nos Estados Unidos. E mais velho do que eu. Ele era um jovem na época, no final da década de 60. E ele então seguiu os hippies na época, isso era uma coisa muito comum. Então foi viver uma vida de droga, né? Pouco banho, pouca higiene, muito sexo. Então foi viver essa vida. E o pai dele sempre atrás dele, nunca desistia. E um dia ele estava num abrigo, numa cidade, e o pai dele descobriu que ele estava lá. E à noite o pai dele foi lá. E apenas viu ele deitado no chão, abaixou e deu um beijo nele. Levantou e foi embora. Não quis acordá-lo. Mas ele estava acordado. Meu Deus. E aquilo tocou profundamente o coração dele. Sim. E ele falou, se meu pai me ama tanto, mesmo com tudo isso que eu estou fazendo, então eu tenho que voltar para minha casa. Né? Imagina Deus. Pois é. Então, ele se converteu por causa de uma expressão, de um carinho. E eu tenho certeza, Josué, que você também tem recebido essa expressão dos seus pais. Seus pais amam você. É verdade. Então, viva confiado nesse amor. E, acima de tudo, confiado no amor de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos para a perspectiva da graça, uma notícia de uma igreja que completa mais de meio século e está com 1 milhão de membros. A igreja na Coreia do Sul. Roda a vinheta para nós. Muito bem, coloca então a notícia na tela. O pastor Aloysio, inclusive, já esteve lá, ele comentou conosco. Eu vou ler então, assim como está na notícia. Igreja na Coreia do Sul tem quase 1 milhão de membros e mais de meio século de existência. É a maior igreja evangélica do mundo. E Yoido Full Gospel Church. Não sei se eu falei certo, é assim a pronúncia, pastor? Isso, Yoido Full Gospel Church. E ela está em Seul, né, na Coreia. E o pastor, que no tempo que fundou, né, que hoje já não está mais entre nós, Paul Yan-Chu, foi ali afiliada à Assembleia de Deus, uma tradição pentecostal, contando aí com cerca de 800 mil membros ativos, embora já tenha ultrapassado a marca de 1 milhão de fiéis registrados ao longo da história. Pastor Aloysio, eu acho que um cadastro de membros numa igreja desse tamanho é complicado, né? Olha, eu fui lá na Coreia visitar, o ano que vem, inclusive, eu vou de novo, porque nós estamos começando uma célula lá na Coreia, né? Por enquanto, uma célula em inglês, mas se Deus quiser, vamos ter lá líderes coreanos. Aleluia. Mas eles gostam muito de coisas em inglês. A maior parte deles, inclusive, fala inglês. É um povo culto. Mas é precioso ver a história dessa igreja, né? Meu ministério foi muito marcado no início por causa das histórias e testemunhos que o Po Yong-cho, que era o pastor dessa igreja, já faleceu, e ele contava. Né? Então, esses livros foram lançados na década de 80. Em 89, depois que eu fui ordenado pastor, nós resolvemos começar um trabalho, na época chamado de grupos familiares, hoje a gente chama de células, mas até o nome grupo familiar é porque na Coreia é chamado de grupo familiar. Que legal. Né? Então foi por meio dessa estratégia que eles cresceram exponencialmente, se tornaram a maior igreja local do planeta. É uma coisa realmente poderosa. E um povo que ora.
Você sabe, eles tinham oração de madrugada todo sábado, né? Então os crentes iam para lá orar 4 horas da manhã, oravam até às 6, mas eles oravam aquela coisa pentecostal. Não sei se você já foi na igreja pentecostal, nem sei se ainda é assim, mas era assim antes, né? Tem um sininho em cima do púlpito. A campanha. E o pastor diz, vamos orar. Aí acabou, ninguém segura mais não. Eles vão orar, e aí se o pastor quiser parar, ele tem ali a campainha que ele aperta, o povo, né, para. Entendeu? Mas veja, era uma igreja que eles colocavam para orar 2 horas. Uau. Então, é uma coisa... E eles oravam às 2 horas. E era o culto mais cheio da igreja. Da madrugada? Da madrugada. É mesmo, O mais pastor? cheio. Que isso. 4 da manhã. Até hoje eu acho que é ainda o maior. As pessoas vão mesmo para orar. Esse também é um dos segredos, né? Não é tanto tão secreto assim, do crescimento e da frutificação. Mas uma coisa preciosa, aconteceu de fato um avivamento ali na Coreia do Sul. Não sei se você sabe disso, mas não é só a maior igreja local. Lá também estão a maior igreja presbiteriana do mundo, a maior igreja metodista do mundo. Tudo lá? Tudo lá. E são prédios, assim, extraordinários, né? Essa metodista, então, parece uma coisa, assim, futurista, né? Uma coisa lindíssima. Então, tudo lá na Coreia do Sul. Então, essa coisa exponencial, gigantesca, não foi só numa igreja. Aconteceu em muitas. Aleluia. É impressionante, né, pastor? Tem algo, então, que nós podemos aprender desses irmãos. Tantas igrejas grandes ali, né? Precisa de ter humildade, né? É preciso ter humildade. Tem pessoas que, primeiro, não valorizam o número. Então, eles dizem, não, nós somos o pequenino rebanho. Então, é claro que nós não devemos colocar o número e idolatrar esse número e achar que isso diz tudo. Mas também não podemos ignorar, ter medo dos números. Não toca nesse assunto, ninguém conta membros. Não, nós não temos fobia e nem temos idolatria. Entendeu? Nós valorizamos os números. Por quê? Porque a Bíblia valoriza. O livro de Atos, se você for pegar os primeiros capítulos, diz lá, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 se converteram. Depois, no capítulo seguinte, chegou a 5.000. Depois, no capítulo seguinte, ia crescendo o número dos discípulos. Entendeu? Então, a Bíblia fez questão de contar que tinha um crescimento. Então, preste atenção. Tudo que é saudável cresce. Então, a sua célula, a sua igreja local, também tem que crescer. Senão, tem doença. É preciso remover a doença para voltar a crescer. Agora, não tem que ser um crescimento explosivo, mas tem que ser aquele crescimento dia a dia. Todo dia o Senhor acrescenta alguém. Sempre tem novo convertido. Na verdade, a ausência de novo convertido numa igreja é um mau sinal. É um sinal de doença daquela igreja local, independente se é pentecostal ou não. Tem igrejas pentecostais que não crescem. Né? Então, não é isso só o segredo. Mas é preciso desejar a frutificação, desejar o crescimento. Porque o Senhor dá aquilo que o seu coração deseja. Amém. Glória a Deus, muito poderoso. E a gente caminhando aqui para o bloco Isso Tem Graça, o Samuel de Balneário Meia Ponte, olha lá. Diretamente do Balneário Meia Ponte. Ele diz o seguinte: pastor, sou de uma igreja pequena aqui no meu setor. Eu tenho refletido o seguinte, meu Martim Lutero diz, pastor é feito de oração, estudo e sofrimento. Eu pergunto, ser pastor não é status, é chamado. Já tive dias difíceis, outros de muita emoção com o agir de Deus, e a caminhada tem altos e baixos. Bom humor tem sido sempre um alívio, rir para não surtar, brincar para não quebrar. Deus nos deu o dom de sorrir mesmo nas dificuldades. E ele pergunta, como manter leveza na missão quando os obstáculos são constantes e difíceis? Eu acho que ele está se sentindo culpado, pastor, por às vezes ficar engraçadinho em algumas situações. Ah, é? Ok. Mas, assim, pelo que eu entendi aqui, você está sentindo pesado. Porque a pergunta é como manter leveza, né? Como ter leveza. A maneira de você servir a Deus é com leveza. Jesus disse, venha a mim, né? Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que estava cansado e sobrecarregado? O contexto desse versículo, Mateus 11, 28, é a lei. A lei é que te pesa, que te sobrecarrega,
Entendeu? Mas Jesus disse: larga esse jugo pesado e pega o meu jugo. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, como é que você pode ser um pastor que está cooperando com o Senhor Jesus e o seu fardo é pesado? Se é pesado, não é o de Jesus. É outro fardo. Entendeu? Eu estou há 37 anos no ministério. Eu não sinto peso no ministério. Entendeu? Não quer dizer que não tem dias de luta, de dificuldade. Tem sim. Mas mesmo nesses dias, eu consigo ter fé para superar. E eu saio do outro lado fortalecido e mais alegre ainda. Entendeu? Então, não pode ser, vou rir para não chorar. Não. Você tem que rir porque está alegre. Amém. Você tem que rir porque a alegria do Senhor encheu o seu coração. Não é verdade? Ele diz também que ri para não surtar. Isso. Não, se você está querendo surtar, meu querido, você está fazendo algo errado. Ou você não deveria ser pastor, não deveria estar ocupando essa função, ou então você não aprendeu a leveza do evangelho ainda. Amém. O evangelho produz leveza. Mas quem vive pelo sistema da lei, da cobrança, da barganha, está sempre sentindo em falta, desqualificado, porque você nunca ora o suficiente, você nunca lê o suficiente, nunca faz nada o suficiente, e aí você então vai rir para não surtar. Não, isso não é cristianismo, nem é ministério. Quando eu estou sorrindo é porque eu estou alegre. Entende? Então, isso precisa ser colocado. Agora, você fez uma definição aqui, né? Baseado no que Lutero disse. Pastor é feito de oração, estudo e sofrimento. Eu concordo completamente que esses 3 elementos têm que fazer parte, sim, de qualquer ministério. Não é verdade? Alguém fala, mas qual sofrimento? Isso é importante. Isso é importante. Só sofrer mostrar. não é uma chave, né, pastor? Não, porque tem 2 tipos de sofrimento que você vê na palavra de Deus. O primeiro tipo de sofrimento é aquele que vem por causa das maldições da lei. Deuteronômio 28. Lá tem uma lista enorme de sofrimentos. Que veio por quê? Porque a lei tinha maldições. Aí você encontra um crente que está querendo viver no padrão da lei, confiado no merecimento. O que vai acontecer com ele? Vai vir maldição. Esse é o motivo que crente sofre maldição. Não precisava. Esse sofrimento, o crente tem que ter? Não. Porque Gálatas 3,13 diz que o Senhor Jesus levou na cruz, se fez maldição no nosso lugar. Ele nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, se Cristo nos libertou da maldição da lei, você não tem que viver debaixo de maldição. Então, esse sofrimento de viver uma vida doente, na pobreza, né, nunca tendo o suficiente para poder viver nem ofertar, esse sofrimento não é para você. Qual que é então, pastor? O sofrimento que Deus reservou para os crentes é o sofrimento que é resultante da perseguição. Todo crente vai passar. Paulo diz para Timóteo, olha, todo aquele que quiser seguir a Jesus piedosamente vai ser perseguido. Essa perseguição pode ter muitas faces e muitos níveis, entendeu? Num país como o nosso, não vai ter lá ninguém sendo martirizado, mas vai ter sim. Há muita perseguição. Eu já sofri demais perseguição com pessoas, agentes públicos que usam da posição dele para nos oprimir, nos multar quando nem merecíamos multa, coisas desse tipo, dificultando todo o processo. Tem irmãos que são demitidos porque se converteram, entendeu? E a empresa não quer crente lá, entendeu? Então, e tem países, esse é um nível de perseguição, mas tem países onde há um martírio. Só uma informação. Eu não tenho dados desse ano, mas eu vou me inteirar. Mas no ano passado, 2024, 180 mil cristãos foram mortos. Meu Deus. No mundo inteiro. Por causa do evangelho, pastor. Por causa da fé. Da fé. Porque creem no evangelho. Entendeu? Só por isso. Não é porque eles são pessoas fazendo coisas erradas, não. Só porque creem. Que países? Países muçulmanos, países comunistas como a China, Coreia do Norte. Entendeu? Perseguem. Então, isso é inevitável. Não tem jeito de você falar, Deus, eu não quero passar por isso. Não. Já está escrito. A perseguição virá. Você vai sofrê-la de alguma forma. Viu, Samuel? Agora, eu não sei qual o sofrimento você está falando. Não, eu sou pastor, meu salário é baixo. Pede para o seu patrão. Quem é o seu patrão? É o presbitério da sua igreja ou é Deus? Porque se é Deus, não falta dinheiro no caixa. Amém. Então, ele vai te suprir. Entendeu?
Ah, mas eu não creio que Deus queira fazer isso. Pois é, tudo é de acordo com a fé. Então fique em paz. Pastor, uma das decisões assim da sua gestão como pastor, eu tenho o privilégio de estar com o senhor há 25 anos, e uma decisão que eu acho que é brilhante, tem me abençoado muito, é o início de todo semestre em oração. Um desses, né, alguns anos atrás, o senhor falando sobre as duas coisas que caminham juntas, ó. Você, como pastor, você vai ter tribulações, mas não é. Aí o senhor explicou o que o senhor acabou de explicar, mas o senhor tem um texto, né, maravilhoso, que eu compartilho também com o Samuel da Costa Santos aí, que é Romanos 5, né? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso. E não somente nisso, né? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Meu Deus. Aí o senhor falou, porque sem tribulação não é produzida em nós nem perseverança, nem experiência, nem esperança. E o amor de Deus é derramado em nosso... A esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas como foi poderoso, e é poderoso até hoje, que eu passei a me alimentar dessa porção da palavra. É fundamental que você, que é pastor, líder na sua igreja, que você viva o Evangelho. Ah, pastor, mas isso aí parece conversa de legalista. Não, não. É verdade. Temos que viver o Evangelho. Qual que é o problema do legalista? É que ele não vive o que ele prega. Entendeu? Ele não consegue. Ele não acredita no que ele prega, né, pastor? Não, ele até acredita, mas ele não consegue. Entendeu? O legalista colocou uma série de mandamentos e ele não consegue. Aí só tem duas saídas para ele. Ou ele vira um hipócrita, sai pregando coisas que não vive, ou ele vira um crente angustiado. Entendeu? Espero que não seja o seu caso. Mas, pastor, o pregador da graça tem que viver também o que ele prega? Sim. E o que é que você prega? Você prega que você está em paz com Deus. Seus pecados foram perdoados. Deus não se lembra mais deles. Aí eu sou pastor, eu vivo isso. Eu não fico na minha casa pensando, ai meu Deus, se Deus estiver lembrando, meu Deus, me livra da ira. Não, eu pratico. Entendeu? E quando eu pratico, eu sinto leveza, eu não sinto peso. Glória a Deus. Eu sinto alegria, não sinto tristeza. Eu não estou querendo surtar hora nenhuma. Né? Não nego que às vezes fico cansado e nem atribulado. Eu reconheço que tem tribulações. Elas vêm mesmo. Mas quando você está em paz com Deus, você não fica achando que é Deus que mandou. Seu pecado agora te achou. Você vai ver o que vai acontecer. Não. Quando eu tenho a tribulação, eu me glorio, Paulo diz. Eu me glorio. Deus está manifestando já para me dar o livramento. Amém. Não é o sofrimento da culpa. Não. Não tem nada a ver com culpa. É em paz. Isso aí, pastor, é um mistério que só a graça pode explicar. Gloriar-se na perseguição, no problema, na escassez. Como é que a gente consegue gloriar num negócio desse? Quando você sabe que tem um pai e o seu pai é rico. Enquanto você acha que está relacionando com um Deus sentado no trono, um juiz que está lá para avaliar todas, e anotando tudo que você faz para te castigar, enquanto você vê Deus assim, você não tem fé para nada. Você não tem fé para superar coisa alguma. Mas veja, se você sabe que o seu pai te ama, você vai correr para ele, né? Então, quando eu era criança, infelizmente, meu pai se separou da minha mãe quando eu era bem novinho, mas eu achava, tinha inveja, vou ser honesto, né? Os meus colegas, porque quando acontecia um problema, o que eles diziam? Vou contar pro meu pai. Vou contar pro meu pai, ele vai vir aqui resolver. E todo mundo tinha medo, né? Eu não podia dizer isso. É muito ruim quando você não pode dizer. Acredite em mim. Mas eu estou querendo te dar uma aplicação espiritual, né? Você deve dizer para as circunstâncias que você vai conversar com seu pai. Amém. E quando você conversar, você tem que confiar que você é amado. Amém. Filho e amado. Amém. Isso faz toda a diferença. As pessoas perguntam, pastor, como eu devo orar? Não seja só verdadeiro com Deus, né, pastor? Você já vai entrar para um trilho de suficiência, né, pastor? Você sendo honesto. Se você é sincero e honesto, você já está fazendo uma grande coisa.
Porque quem é sincero vai admitir que não consegue cumprir a lei, não consegue se qualificar para nada. E se você é honesto, você vai chegar diante de Deus orando pelo quê? Pelo favor imerecido. Senhor, não trabalhei, mas olha eu aqui para te pedir o salário. Né? Isso é a graça. Favor imerecido. Essa cara de pau é fundamental para você avançar. Senhor, eu sabia que eu não devia ter comprado uma areia, mas agora eu te peço. Me ajuda a vendê-lo. Ó, isso aí é a graça, mas é com Deus, não é com o pastor Luiz, não, viu? Não é Não vem querer bagunçar, não. Nós estamos chegando ao final de mais um podcast, mas, pastor, eu não perguntei na hora, por isso eu vou só voltar para fazer essa pergunta simples. O senhor disse que o culto mais cheio da igreja da Coreia do Sul é o da madrugada. Tem algum mistério com esse negócio de orar de madrugada, pastor? Porque Jesus orava de madrugada. Tanta gente a gente vê fazendo essa oração, eles já chamam até assim, ó, oração sacrificial ao Senhor. Porque orar de madrugada é muito mais difícil do que orar meio-dia, né? Bom, depende para quem. Eu cheguei numa fase da vida que para mim madrugada não significa nada. É mesmo, pastor? Frequentemente perco o sono lá para as 4 horas da manhã e aleluia. E a vida vai para frente. Amém. Entendeu? Então, numa Alegria. igreja, porque lá na Coreia tem poucos jovens. É um país de poucos jovens, não é só a igreja. Então, numa igreja onde as pessoas são um pouco mais velhas, É mais isso fácil. não chega a ser um sacrifício. Agora, para um adolescente, um cara de 17 anos, o cara tem uma fome formidável e um sono embriagante. É mesmo. Quando o cara tem sono, ele fica embriagado. Mas olha, depois dos 60, o sono é leve. Você acorda fácil e dorme com dificuldade. É verdade. Minha mãe, ela dizia isso, né? É muito engraçado. Minha mãe, ela falava assim: velho é uma figura estranha. Dorme em todo lugar, menos na cama. É um fato da vida. Que observação Eu maravilhosa. nunca tinha ouvido, mas essa é verdadeira. Mas, dito isso, né, é claro que não existe um momento especial no dia e nem lugar. Não, eu estou no monte, eu estou no vale. Não, Deus habita em você. O cristianismo é totalmente interior. Agora, se você faz isso por imitação de Cristo, Cristo orou de madrugada. Cristo fez vigílias. Então, você pode fazer também. Mas não fique pensando que o que Deus vai te ouvir por causa do horário do relógio. Meio-dia, esquece, não vou te ouvir meio-dia. Entendeu? Não acredito nisso. Eu já ouvi até assim, óbvio que na época brincadeira, mas tem gente que acredita. A fila é menor de madrugada. Deus está com menos demanda na madrugada. É como se Deus tivesse algum limite, né? O problema é que o Japão está acordado enquanto o Brasil a gente dorme. Não é assim não. Então, o horário em si mesmo não tem nenhum poder. Assim como não tem poder o volume de voz, a repetição de palavras, não é verdade? Essas coisas de si mesmo não têm poder. Mas, no meio do poder, pode ter tudo isso. Aleluia. No meio da oração genuína pode ser oração de madrugada, vigília, mas pode ser também oração meio-dia, que, olha, não é fácil. Se for feita, pastor, como o profeta Jeremias falou em Jeremias 29:13, né? Vocês vão buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É cheio de fé, de confiança, né, pastor? É infalível. É claro, esse é o caminho. Eu não vou negar, já dormi às vezes só com um lençolzinho no chão, porque eu ouvi o pastor Luiz uma vez dizendo o Otmani, que o Otmani parece que ele dizia que ele deixava um pouco desconfortável para mais facilmente ele acordar se o Espírito Santo o chamasse para orar de madrugada. É verdade, na biografia dele, do Otmani, que eu admiro muito, diz isso, né? Então ele morava num país frio, a China, o norte da China é muito frio. E ele não dormia assim com um cobertor muito quente, para não dormir demais, né? Então, Poxa vida. ele realmente tem um livrinho dele, um livro que ele fala sobre o poder de orar de manhã cedo, né? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas isso tudo é preciso ter cuidado. Sim. Apesar da minha admiração por Otmani, ele teve uma certa influência budista, porque ele é de um país budista. Então, essa ideia, né, de esmurrar o corpo desta maneira é um pouco influência disso. Mas acredite em mim, eu prefiro mais esse caminho do que o caminho, hoje em dia, hedonista e narcisista que permeia essa geração. Com certeza. Você quer acordar de madrugada para orar? Faça, né, pastor? Isso, Aleluia. em paz.
Glória a Deus. Vamos caminhar para o final. Que podcast histórico. Faz algo por alguém, envia agora o link desse programa para que alguém mais também seja abençoado. Pastor Aloysio Silva, todas as quartas estamos juntos, mas não é demais dizer que domingo nós temos live para o pessoal que está participando da imersão Supremacia da Graça. 8 horas da manhã. Exatamente. É das 8 às 9. Você que se inscreveu na imersão Supremacia da Graça, você vai receber um link. Você já deve ter feito a sua inscrição. E aí, pelo link, você vai entrar no Zoom. E pelo Zoom, a reunião vai ser ao vivo. Você vai poder fazer a sua pergunta. Evidentemente, a reunião é só 1 hora. Não sei quantas perguntas vão acontecer. Provavelmente não vai dar para responder todas. Então, a primeira, né, já tem acontecido e você está convidado para participar. Mas tem que estar inscrito. Agora, se você não vai se inscrever, não tem problema. A nossa reunião é das 8 às 9 e 10 horas temos o nosso culto, né, da família público. Né? Você pode vir com a sua família e ouvir a mesma palavra que nós pregamos na internet, no rádio, em todos os lugares. É a palavra do Evangelho da Graça. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Aloysio. Só deixando o caminho para quem quiser participar. Ainda dá tempo, supremaciadagraça.com. Você se inscreve e domingo participa da live às 8 horas da manhã. Pastor Luiz Igonato, um forte abraço. Quarta-feira estamos de novo, juntos. Quarta-feira de novo, forte abraço em todos. E aqui, acho que você está se sentindo como eu, renovado pela palavra da graça. Aleluia. Pastor Marcos Mota, um forte abraço, pastor. Forte abraço, pastor Guilherme. Muito obrigado por mais esse tempo maravilhoso, né? Aleluia. Que cada ouvinte nosso possa realmente mudar as suas crenças, né? Amém. Porque as suas crenças, ele mudando a crença, eu tenho certeza que ele vai desfrutar de de mais coisas maravilhosas no Senhor. Aleluia. Quarta-feira que vem, não cometa a loucura de não colocar para despertar, hein? É 12:30, nós entramos no ar no podcast Escola da Graça Cast. Até lá.